pergunta. Na verdade, o Brasil está vivendo, e infelizmente vai viver cada vez mais, uma instabilidade política e institucional. E a causa central dela, do meu ponto de vista, nós já falamos outras vezes, através da Rádio Gaúcha e tantos outros momentos que eu tenho abordado, esta instabilidade institucional tem uma origem principal. Esta origem principal é o desrespeito ao processo democrático e ao resultado das eleições de 2014. Então, diferentes tipos de reações, respostas, demonstrações de insatisfação vão ocorrer. Isso não faz parte, obviamente, de nenhum comando central daqueles que, como eu, criticam o golpe de Estado que nós estamos sofrendo no país hoje, este golpe de caráter parlamentar. Então vai haver uma instabilidade, do meu ponto de vista, infelizmente, cada vez maior. Fenômenos como aquele de ontem, do atual presidente da Casa, que foi eleito na chapa de Eduardo Cunha e ontem tomou decisão que contrariou aqueles que defendem o golpe ou o impeachment e assim por diante. Então, na minha avaliação, o que nós mais precisamos para superar esta crise é superar a ilegitimidade deste eventual governo Temer, que iniciará dentro de poucos dias, ao que tudo indica, pela decisão do Senado. O deputado Henrique Fontana me pediu para fazer a réplica, a tréplica, eu já nem sei mais em qual que a gente está, porque o Davi fez a pergunta sobre o golpe, né? E o ministro Gilmar Mendes trouxe uma argumentação, deputado, que me parece lógica. O processo foi discutido, né? Foi feito com o aval do Supremo Tribunal Federal. Não, na realidade, o aval do Supremo Tribunal Federal foi para o rito de tramitação do impeachment e não para todas as posteriores decisões, e dentre elas a mais gritantemente inadequada foi a decisão do então presidente da Casa, que recentemente por 11-0 foi afastado da presidência, exatamente sob o argumento de abusos de poder que ele cometeu. E um dos maiores abusos de poder que ele cometeu foi abrir este processo de impeachment com base numa decisão evidentemente retaliatória que ele teve. Dizer também ao ministro Gilmar Mendes, aos ouvintes da Gaúcha, na verdade, não ao ministro, porque ele não está nos acompanhando neste momento, isto não é um debate entre eu e o ministro, são opiniões diferentes, que o ministro Gilmar Mendes usa a chamada retórica jurídica para justificar o golpe. Ele tem uma posição partidária clara, aliás, inúmeras decisões dele dentro do Supremo Tribunal Federal do país indicam que ele tem um posicionamento partidário e um posicionamento bastante alinhado a todas estas forças que estão construindo este ambiente de golpe parlamentar no país. E não haverá, evidentemente, a cassação da chapa Dilma Temer no TSE. O ministro, por enquanto, está disfarçando o discurso, porque o acordão feito aqui para determinar este golpe parlamentar foi um acordão que envolveu o PSDB e o PMDB, diante do fato de que o PSDB não tem um candidato viável para vencer as eleições se ela ocorresse dentro de 1 mês, 2 meses, por exemplo. Ele acordou que vai ocupar cargos neste futuro, temporário e ilegítimo governo Temer, aguardando as eleições de 2018 para ver se ele consegue viabilizar o PSDB, um candidato viável para disputar as eleições. Então, é um preço grande que a democracia brasileira está pagando por conta deste desrespeito a esta regra básica da democracia, que é o fato de que o voto direto do eleitor é que deve eleger um governo, seja no país, nos estados ou nos municípios. Jamais um acordo parlamentar que reúna 300 e poucos deputados, um número de senadores, e que substitua a eleição direta do país por uma eleição indireta, com toda a ilegitimidade daquilo que está ocorrendo aqui no Parlamento brasileiro. Perfeito. Obrigada, deputado Henrique Fontana. Parou para conversar. Oi, por favor, vai. Para o deputado, tá te ouvindo. Porque o Collor foi empichado também por esse mesmo tipo de processo. E ele também foi eleito, né? Davi, mas é uma posição, obviamente, a pergunta é válida, mas comparar o impeachment do ex-presidente Collor com o da presidenta Dilma, do meu ponto de vista, não encontra respaldo na realidade. Por quê? O ex-presidente Collor, contra ele se constituíram provas claras
de benefício próprio em termos de roubo de dinheiro público, por exemplo, né, coisa que jamais se constituiu em relação à presidenta Dilma. A presidenta Dilma está sendo caçada, aspas, com a justificativa da assinatura de 6 decretos de suplementação orçamentária, que aliás foram decretos idênticos aos assinados por todos os presidentes que antecederam a presidenta Dilma no exercício da presidência da República. Ela não roubou um único centavo de dinheiro público. Ela não se beneficiou mas de todo o escândalo da Petrobras, as delações... Ele é gravíssimo, exatamente, o escândalo da Petrobras as delações dizendo que a campanha foi paga com dinheiro de propina. Não, na minha avaliação, o que as delações dizem é que as empreiteiras que roubaram dinheiro da Petrobras através de um cartel contribuíram com campanhas eleitorais, aliás, tanto a da presidenta Dilma e do vice Michel Temer, como a campanha de Aécio Neves. Eu não acredito na tese de que as empreiteiras teriam 2 contabilidades. Mas a tese de que vale para um, vale para todos? Não. Mas eu digo, as empreiteiras não teriam, do meu ponto de vista, não é razoável imaginar que as empreiteiras tenham uma contabilidade de dinheiro limpo para contribuir com a campanha de Aécio Neves e uma contabilidade de dinheiro sujo para contribuir com a campanha da presidenta Dilma. Então isso não é razoável. Eu entendo que empreiteira jamais deveria contribuir para a campanha política. Eu defendo há muitos anos que as empresas devem ser retiradas do financiamento eleitoral, porque este sistema de financiamento eleitoral nosso é uma máquina geradora de corrupção, de um conjunto de relações que não interessam ao país. Né? Deputado Henrique, eu Potter aqui de Porto Alegre, tá? A gente está bem espalhado hoje no programa. Tem que ser muito guerreiro, né? Bons ouvidos, por favor, que eu estou perguntando, mas tem que ser muito guerreiro hoje para defender qualquer tipo de governo no Brasil, né? Porque as coisas não estão... Não é o governo que o senhor queria defender, né? Fale a verdade, só para nós, que tem pouca gente ouvindo. Potter, eu não tenho nenhum constrangimento de falar as coisas que falo. Ao contrário, tenho absoluta convicção. A política brasileira está, sim, vivendo uma crise muito grande. A política está altamente criminalizada e o grande problema que nós verificamos é que exatamente não se consegue, por hora pelo menos, diferenciar aqueles que devem pagar por ilegalidades que cometeram, porque o crime de corrupção, por exemplo, ele tem que responsabilizar individualmente aqueles que cometeram crimes de corrupção. Ele não pode ser utilizado, o debate sobre a corrupção não pode ser utilizado, do meu ponto de vista, para criminalizar um partido político, por exemplo. Isso é um erro grave do debate que está ocorrendo no país. Eu até dava o exemplo do escândalo da Petrobras. Por exemplo, o PMDB foi um partido altamente beneficiário do esquema de corrupção da Petrobras. Eduardo Cunha é aquele contra quem se tem as provas mais evidentes de que recebeu dinheiro de propina nesta articulação com empreiteiras que roubaram da Petrobras. E ele foi um dos artífices mais importantes deste golpe que tenta retirar a presidenta Dilma da presidência da República. Mas em 2014 ele estava no palanque junto com a presidente Dilma, deputado. Mas o senhor acha que foi um erro grave da nossa política de aliança. Só para colocar esta, já que veio aqui do meu ponto de vista, foi um erro grave da nossa política de aliança. Aliás, estamos pagando um preço muito grande por isso, porque o PMDB, que é um partido com casos extremamente graves de corrupção no seu histórico, está sendo premiado com o governo do país, sem que Temer jamais tivesse votos para governar o país. Mas o senhor acha, deputado, que o governo não se beneficiou da corrupção? Eu acho que setores do governo, pessoas que estão no governo, podem ter se beneficiado, mas a presidenta Dilma jamais. Então, o que está ocorrendo hoje é a cassação do mandato de uma presidenta honesta, que, aliás, fez tudo aquilo que deveria fazer para, do ponto de vista do seu papel como presidenta, garantir as investigações sobre corrupção. E um dos motivos que articulou a maioria que sustentou o golpe aqui na Câmara Federal foi exatamente o objetivo de obstruir investigações sobre corrupção. Não é por nada que 90% dos deputados que estão sendo processados por corrupção
votaram a favor do impeachment. Deputado, a gente vai ouvir no segundo bloco um dos representantes do MPF da Lava Jato. A gente vai ter mais informações depois que a Kelly pode passar para o senhor. Muito obrigado por parar e falar com a Kelly em Brasília. Obrigado pela paciência com a gente. Um abraço e um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha e para vocês também.